2 Reis, capítulo 2. Sucedeu que, quando o Senhor estava para elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: Bom, ele era vidente, conhecido através da profecia que Elias seria arrebatado naquele dia. Primeiro, o capítulo ele é introduzido como um ser, um fato já conhecido, Segundo, era que os filhos de Betel já sabiam, isso no versículo 3. Nós vamos ver aqui que Eliseu sabia no versículo 3 ao 5, e que os filhos dos profetas em Jericó sabiam no versículo 5, e também que Elias sabia no versículo 3 e no versículo 5. Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se achegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabe por sobre a tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e pararam defronte deles, de longe, e assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me, o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti? E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Bom, porção dobrada, era uma prova de que existem medidas diferentes do poder do Espírito Santo. E disse: Coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Bom, isso de fato aconteceu, Os registros mostram que Elias vivenciou 16 milagres e Eliseu 32 milagres, Então, realmente foi-lhe dado a porção dobrada, E alguns dos milagres 2 vezes mais poderosos, como Elias fechou o céu por 3 anos e meio e Eliseu fechou o céu, então, por 7 anos. Então, comprovando aí o que realmente aconteceu. Eu tenho alguns exemplos aqui e vai ser colocado aqui na tela para você ver quais as diferenças, As diferenças dos milagres de Elias e também dos milagres de Eliseu, Vamos estar colocando aqui na tela para você anotar aí no seu caderno. Você anote aí no seu caderno as diferenças para você ver que realmente houve uma porção dobrada de espírito, E nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E disseram-lhe: Eis que agora entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixai-os ir para buscar a teu Senhor. Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele disse: Não os envieis. Mas eles insistiram com ele, até que constrangido disse-lhes: Enviai. E enviaram 50 homens, e o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, pois ficaram em Jericó, e disse-lhes: Eu não vos disse que não fosseis? E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é boa a situação desta cidade. Aqui a gente vê, a teimosia do homem, que já era comum naquela época e não é diferente nos dias de hoje. Como o meu senhor vê, porém as águas são más,
e a terra é estéril. E ele disse, trazei-me um prato novo, e ponde nele sal, e lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse, assim diz o Senhor, sararei a estas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas, até ao dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade, zombavam dele e diziam-lhe, sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele... Bom, calvo, né, para você aí anotar no seu caderno, não se referia especialmente à perda de cabelo. De acordo com algumas localidades, ali significava também um companheiro inútil, né? Era uma palavra de desprezo. É como se eles estivessem blasfemando de Deus ao debocharem de Eliseu como profeta seu, né? Em alusão ao que aconteceu com Elias, era como se eles dissessem assim, suba, suba, suba logo, seja arrebatado como Elias, seu companheiro inútil. E para trás os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. E dali foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Encerramos este capítulo então, desejando que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, a tua saúde, o teu ministério, em nome de Jesus.